Hoje nós vamos conversar sobre vitamina C. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. É uma vitamina muito conhecida, todo mundo sabe mais cedo ou mais tarde que essa vitamina, mais cedo ou mais tarde, sabe que é uma vitamina importante e tem-se na imagem geral de que é uma vitamina que protege contra gripes e resfriados. Isso é uma verdade parcial. Nós vamos comentar sobre isso. Mas é uma vitamina muito importante e cada vez mais se atribui muito a efeitos da vitamina C sobre a pele. Inclusive para estética está sendo usada cada dia mais cremes, soluções à base de vitamina C, em que melhora a pele, deixa a pele mais viçosa, diminui os vincos, diminui as rugas, e isso tudo é verdade. A vitamina C é extremamente importante, tem uma utilidade do nosso corpo muito além do que simplesmente aquela ideia de que vitamina C é para prevenir gripes e resfriados, e vocês vão ver ao longo da apresentação que ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que prevenir gripes e resfriados. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. O que quer dizer uma vitamina hidrossolúvel? É uma vitamina que se dissolve em água, então você pode, com alimentos normais, ou tomá-la com água, ou em alimentos normais receber essa vitamina sem maiores problemas. As vitaminas lipossolúveis necessitam de um veículo gorduroso para que sejam absorvidas. As hidrossolúveis não, são muito mais fáceis de serem absorvidas. Então, elas são absorvidas com frutas, verduras, são absorvidas com água, e é uma das características da vitamina C, ela é hidrossolúvel. Só que ela tem um grande problema, eu vou falar a seguir, mas agora eu já queria mencionar, é uma vitamina de difícil absorção por um motivo muito simples. É uma vitamina, como ela é um antioxidante, ela se oxida muito fácil. E como ela se oxida muito fácil, ela perde a sua função muito fácil. Então, à medida que você absorve a vitamina C, se você deixar um tempinho ou a fruta, ou deixar um tempinho o suco, ou deixar um tempinho a verdura que você está comendo, por um tempo maior sem se alimentar dela, ela vai terminar perdendo a quantidade de vitamina C ideal, e você pensa que está ingerindo a vitamina C, não está. Por exemplo, aquele suco que fica 6 horas, 8 horas sem você tomar, você faz e deixa ali para tomar depois. Aquele suco já tem uma quantidade de vitamina C ínfima, e você está achando que está se alimentando com uma grande quantidade de vitamina C, e na verdade não está, porque a absorção dela vai ser menor, porque ela já está oxidada. Então a vitamina C tem esse problema. Se você tiver uma absorção um pouco mais demorada, você pode perder a capacidade absortiva, a biodisponibilidade da vitamina, porque ela vai se oxidar, porque ela é excelente antioxidante. Toda vitamina ou toda substância, como a vitamina E, que é um excelente antioxidante, ela também facilmente se oxida, porque ela, na hora que ela dá o hidrogênio para tirar um radical livre, ela automaticamente se oxida. E no momento que ela se oxida, às vezes ela perde a sua função para a qual nós tanto queremos. Esse é um dos problemas da vitamina C na absorção, tá bom? Então, a vitamina C também é conhecida como ácido ascórbico, e eu gostaria de falar um pouquinho da história. Essa vitamina, do ponto de vista histórico, ela é muito legal, gente. Sabe por quê? Porque é a vitamina, ou pelo menos a doença que a sua falta causa. Essa doença é uma doença muito antiga, já tem relatos muito antes de Cristo, mas os relatos mais recentes, e que historicamente se fala, é que durante as grandes navegações, muitos marinheiros morriam no mar. Por quê? Saíam dos seus locais de origem, Portugal, Inglaterra, França, Espanha, passavam muitos meses no mar até chegar onde gostaria de chegar, e nesse período muitos marinheiros morriam de uma doença indeterminada. Achava-se até que o nome era a doença de Angola,
Por quê? Porque achava-se que quando chegava na costa da África era um tempo de viagem acima de 2, 3 meses e era quando começavam a dar os sintomas. Então, essa doença que matava muitos marinheiros chamava atenção. Havia expedições em que o capitão saía com 300 homens, voltava com 20 homens apenas, 20 marinheiros apenas. Existe uma história de que as mulheres naquela época, entre 1500 e 1700, elas, quando iam se despedir dos seus maridos marinheiros, elas iam com a sacola com a roupa de luto, uma roupa preta ao lado. Quando o marinheiro entrava no navio, ela punha a roupa de luto e ia para o seu convívio social, que a chance dela estar viúva a partir de então era muito grande. Para vocês verem como a doença chamada escorbuto, em inglês scurvy, essa doença era muito temida e muito frequente na época das grandes navegações. E qual a importância disso? É que por um médico inglês da marinha inglesa, ele fez sem saber, hoje tem-se como o primeiro estudo científico que se tem na história, o primeiro estudo científico realmente feito, como a gente conhece atualmente, em que ele não sabia a razão dessa doença, mas ele pegou um navio com 12 marinheiros e deu substâncias diferentes a esses 12 marinheiros com os sintomas do escorbuto para ver se esses marinheiros melhoravam dos sintomas. E aí vocês me perguntariam, mas quais são os sintomas do escorbuto? Basicamente, como eu vou falar mais adiante, mas como a vitamina D é muito importante na formação do colágeno, o colágeno é aquela estrutura fibrosa, aquela estrutura, são os nossos tecidos de sustentação. Então, nossa pele, nossos vasos sanguíneos, nosso tecido muscular, nosso tecido de tendões, nossos ossos, todos necessitam do colágeno, que é a nossa estrutura. Eu gosto de chamar a nossa estrutura de colágeno como as vigas mestras, como se fosse um prédio, e nosso colágeno é como se fossem as vigas, que dão estrutura ao nosso prédio. Nossa pele, ela tem colágeno para dar estrutura, para dar firmeza. Nossas mucosas, tanto oral, como a mucosa de estômago, como a mucosa de ouvido, como a mucosa dos órgãos genitais, todas têm, essa mucosa tem estrutura de colágeno para poder dar sustentação. E para fazer esse colágeno, além da proteína que faz o colágeno, aliás, essa é uma coisa muito importante, nós costumamos fazer assim, ó, poxa vida, eu estou precisando de colágeno, vou tomar proteína. Tem várias coisas que eu gostaria de falar. Primeiro é que eu vou tomar colágeno hidrolisado, vou tomar ácido hialurônico, vou tomar uma série de coisas. Quando você toma colágeno pronto, esse colágeno chega no seu estômago, ele vai ser quebrado pelo ácido clorídrico em aminoácidos, esses aminoácidos serão absorvidos pelo intestino e é o nosso corpo que vai dar o destino final a esses aminoácidos. Se você tiver com falta desses aminoácidos em órgãos-chave importantes, como o cérebro, o fígado, os rins, ele não vai para a pele, ele não vai diminuir as rugas, ele não vai para o seu cabelo, ele não vai para a sua unha, melhorar sua qualidade estética. Não, ele vai para os órgãos mais importantes. Então aquela história de você ter colágeno, usar colágeno, tomar colágeno via oral, que você vai melhorar a sua pele só se você estiver com todos os seus aminoácidos, ou seja, estiver rico do ponto de vista nutricional em proteína no seu corpo, em que o corpo utilize realmente aquela proteína de colágeno que você ingeriu para ir para a pele, porque os outros locais estão supridos, aí vai para a pele. Mas caso você tenha déficit, se você tiver déficit no cérebro, nos rins, no fígado, no pâncreas, em órgãos, músculo, órgãos importantes desses aminoácidos que você ingeriu através do colágeno, esses aminoácidos não irão para a pele, não irão para o cabelo, não irão para as unhas. Isso é que deve ficar bem claro. Mas, se você ingerir apenas o colágeno e você estiver em déficit de vitamina C, esse colágeno não será bem formado, porque a formação adequada do colágeno é muito necessária a presença da vitamina C como um cofator, uma coenzima, em que ela vai ajudar que a formação do colágeno ocorra de maneira sustentável
se regenere sempre e esteja estável. Sem a vitamina C, você não consegue fazer colágeno, assim como também sem silício orgânico. O silício faz parte da formação do colágeno. Então, quando você quer formar colágeno, você tem que tomar o colágeno ou os aminoácidos que formam colágeno, ter bons níveis de vitamina C ou repor vitamina C e ter bons níveis de silício ou repor o silício. Mas, tirando isso, que não tem a ver com o que nós estávamos falando a priori, como uma das mais importantes funções da vitamina C é promover a formação de colágeno, quando você tem déficit de vitamina C, esse colágeno não consegue ser bem formado, ele começa a inflamar. E essa inflamação do colágeno é justamente a causa do escorbuto. O escorbuto é causado porque você tem uma lesão nos vasos sanguíneos entre o endotélio, que é aquela camadinha de célula que fica em contato com o sangue, e a parte muscular, fica uma lâmina basal. Essa lâmina basal é uma lâmina de sustentação, uma lâmina de colágeno. Se esse colágeno não é bem feito, esse vaso fica frágil, esse vaso começa a fazer cicatrizes, começa a se ferir. E é justamente o que acontece. Você começa a ter lesão vascular, e você no escorbuto começa a ter lesão vascular e começa a ter sangramento na pele, porque o vaso fica frágil e não consegue manter o sangue ali dentro, o sangue começa a extravasar e você passa a ter sangramento na pele. Você pode perceber aí que nessa figura à sua direita, que é a pele de uma pessoa que tem escorbuto, tem várias petequias, várias equimoses, que são lesões vasculares causadas pela inadequação da formação de colágeno nessas pessoas. Da mesma forma que a gengiva dessas pessoas inflamam de tal forma que os dentes caem e às vezes até os dentes, que também são feitos de colágeno, ficam deformados. Então, além disso, como a vitamina C também é muito importante no fator imunológico, quando você tem um déficit de vitamina C, você também tem um déficit da sua imunidade e você fica muito mais suscetível a infecções. Observe que você tem o colágeno inflamado, numa área altamente infectada, que é a boca ou na pele. Essas bactérias entram e seu sistema imunológico está diminuído e você então vai ter infecções repetidas. E era disso que os marinheiros morriam. Os marinheiros morriam porque tinham fadiga extrema, tinham cansaço, começavam a sangrar as gengivas, inflamar as gengivas, os dentes caíam, começavam a ter sangramento importante, porque os vasos estavam frágeis por causa da falta de colágeno. E, além disso, pegavam infecção com muita facilidade. Ao longo de alguns meses, todos eles morriam nas embarcações. E não se sabia a causa dessa doença. Não se sabia o que estava causando essa doença e achava-se até que era uma doença transmissível, porque muitos marinheiros tinham isso. Então, a impressão que se tinha é que passava de um para o outro. Até que esse cientista, chamado James Lind, que era um médico da Inglaterra, um médico da marinha inglesa, ele fez um teste com 12 marinheiros na embarcação. Para 2 marinheiros, ele deu sidra. Esses marinheiros tinham a mesma dieta, o mesmo descanso, ou seja, manteve todos os fatores estáveis, exceto nesses parâmetros que ele estudou. A alimentação era a mesma, a hidratação era a mesma, o descanso era o mesmo, mas para 2 marinheiros ele deu sidra, para 2 marinheiros ele deu água do mar, para 2 marinheiros ele deu metade de laranja e metade de um limão, para 2 marinheiros ele deu uma outra associação de substâncias com vinagre, com mirra, uma série de outras coisas. O que ele percebeu que em menos de 2 semanas, os 2 marinheiros que estavam com escorbuto e que tomaram as frutas cítricas, a laranja e o limão, eles recuperaram a saúde e voltaram para o trabalho muito rapidamente. Os outros terminaram morrendo. Então, ele descobriu naquele momento, fazendo aquela pesquisa científica, daí é a grande vantagem disso, a grande novidade da vitamina C, que ela teria sido basicamente uma das razões para a primeira pesquisa científica feita por James Lind, que era um marinheiro da Inglaterra, um médico da marinha inglesa. E ele fez essa pesquisa e a partir daí ele começou a sugerir que todos os marinheiros, sempre que fossem ao mar, levassem o navio uma carga extra de limão e laranja para que esses marinheiros pudessem ingerir isso. Após isso,
a quantidade de escorbuto diminuiu bastante. Só que ele não sabia que era a vitamina C que tinha no limão e na laranja que estava salvando os marinheiros de escorbuto. Ele achava que era alguma substância que tinha ali que evitava a infecção. Ele não sabia que era uma substância que era deficiente no corpo. Ele achava que aqueles alimentos evitavam a infecção. 100 anos depois apenas, foi que a Marinha Inglesa adotou isso como essa sugestão, como uma coisa importante. E a partir daí, passou-se a usar em todos os navios da frota inglesa de forma mais ostensiva. E foi isso, esse tratado que ele fez, tratado sobre o scurvy, que na verdade sobre o escorbuto, que foi o primeiro trabalho científico que se tem notícia na história em 1753. Olha que coisa bem bacana, né? A vitamina C associado ao primeiro trabalho científico da história. Isso de James Lind. Mas olha só, apesar disso, não se descobriu a vitamina C por mais de 100 anos. Só em 1925 que um pesquisador austríaco chamado Albert St. George, esse pesquisador descobriu qual era a substância que estava na laranja. Isso ele pesquisou através de pesquisa dessa substância na laranja e em suprarrenal de boi. Mas o que é que tem a ver suprarrenal com laranja? Porque, na verdade, a suprarrenal, nossa suprarrenal, para que nossos hormônios da suprarrenal sejam produzidos, nosso DEA, nosso cortisol, nossa aldosterona, nossa epinefrina e nossa norepinefrina, adrenalina e noradrenalina, todos esses hormônios são produzidos na suprarrenal. Mas para eles serem produzidos através do colesterol, eles precisam de uma vitamina como cofator. Que vitamina é essa? A vitamina C. Sem vitamina C, esses hormônios tão importantes na nossa vida não é produzido. Isso é tão importante porque quando você vê uma pessoa com fadiga adrenal, com insuficiência adrenal, extremamente fadigado, extremamente cansado, daí a explicação por que os pacientes de escorbuto têm tanto cansaço. Porque eles não têm vitamina C para produzir cortisol. Então eles não produzem cortisol, então eles têm uma fadiga extrema, eles têm uma doença mitocondrial extrema. E aí, se você não tem a vitamina C, você não produz o cortisol, você fica fadigado, você fica cansado, você fica estafado. Então toda vez que é necessário nós fazermos um tratamento de uma fadiga adrenal, uma fadiga mitocondrial, uma insuficiência adrenal, cortisol baixo, você tem que repor sua suprarrenal com vitamina C. Porque se você não conseguir fazer, se você não fizer isso, seu colesterol não se transformará em cortisol e sem o cortisol você não vai conseguir recuperar sua suprarrenal. Então, através desse experimento, ele separou nas suprarrenais do boi e no limão e laranja uma substância que ele deu o nome de ácido ascórbico, porque ele sabia que era justamente esse ácido ascórbico que curava o escorbuto. Daí o nome escorbuto, ácido ascórbico, ascórbico de escorbuto. Ou seja, a vitamina C tem uma sinonímia chamada ácido ascórbico. Tanto para você falar vitamina C, como você falar ácido ascórbico. E é curioso, porque nós, seres humanos, não fabricamos a vitamina C. Se nós fabricássemos a vitamina C, tudo certo. Existem algumas plantas, existem alguns fungos e alguns animais que fabricam a vitamina C. Nós perdemos essa capacidade, porque nós perdemos a capacidade genética de produzir uma enzima chamada guanolactona. Essa enzima é que pega a glicose que nós ingerimos, na verdade pega a glicose que os animais que produzem vitamina C, algumas bactérias, algumas aves, e algumas plantas pegam a glicose e dessa glicose, através dessa enzima, no final das transformações, a guanolactona transforma essa glicose em ácido lactônico e depois em ácido ascórbico. Ou seja, alguns seres vivos conseguem fabricar a vitamina C. Nós perdemos essa capacidade, esse gene não funciona em nós. Então nós temos que ingerir a vitamina C. Por isso a nossa dependência dessa vitamina. Nós devemos ingerir a vitamina C. As características eu já havia falado com vocês, é uma vitamina hidrossolúvel, é altamente instável, por isso toda vez que você vai se ingerir vitamina C, tem que ingerir imediatamente. Fizer um suco de abacaxi, um suco de maracujá, um suco de morango, um laranja, limão, usar imediatamente, porque ela é altamente estável por ela ser muito reativa
porque ela é um antioxidante muito forte. A dose recomendada da vitamina C é em torno de 90 miligramas dia. Ou seja, a maioria das frutas que a gente ingere no dia a dia, se você comer em torno de 5 frutas no dia, já vai dar de sobra para nos alimentar com as doses recomendadas de vitamina D. E o máximo que se recomenda é em torno de 2 gramas, acima de 2.000 miligramas. Essa é a dosagem que geralmente faz. Hoje se usa doses mais elevadas, endovenosa, para o tratamento de câncer, alguns tipos de câncer. Câncer de intestino, câncer de mama, mas é uma coisa que ainda já está bem estabelecida, mas aqui no Brasil os oncologistas não usam muito, os oncologistas não usam esse tipo de armamental terapêutico, mas na Europa já se usa muito, então é uma coisa que está ainda em desenvolvimento. Como também aqui no Brasil, agora que começou-se a usar o ácido fólico para tratar a depressão, ser um coadjuvante no tratamento da depressão, uma vitamina B9. Então as coisas vão vindo devagarzinho, ou seja, a gente vai descobrindo devagarzinho e a gente vai começando a dar importância devida a essas vitaminas. Então é importante que saibamos que o mínimo que nós devemos nos alimentar durante o dia de vitamina C é em torno de 90 miligramas. E que 2 ou 3 frutas cítricas que você coma, em torno de 100 gramas dessa fruta cítrica, já é suficiente. E se você comer a mais, o que é que acontece? Vai fazer mal? Não, você vai excretar pelo rim. A vitamina C ela é excretada totalmente pelo rim. Só em doses muito elevadas é que há uma chance dela precipitar como oxalato e fazer cálculo renal. Mas isso é muito incomum só em pacientes que têm insuficiência renal. Se o paciente não tiver insuficiência renal, esse rim vai excretar a vitamina C. Não é incomum você tomar polivitamínicos com vitamina C e urinar amarelo vivo, a amarelo vivo da vitamina C. Às vezes você também toma soro com vitamina C, endovenoso ou intramuscular, e você urina amarelo vivo. Isso é por conta do ácido ascórbico. Tá certo, gente? Então essa é uma das características. Agora, quais são as funções? Eu falei aqui nessa conversa várias funções, mas vou detalhar uma por uma para que nós fiquemos que nós consigamos conhecer bem as características da vitamina C. A primeira que eu falei, e é talvez uma das mais importantes, é na produção do colágeno. A vitamina C participa da formação e manutenção dos vasos, daí a importância dela do ponto de vista de prevenção de doenças cardiovasculares. Ora, se você tem seus vasos sanguíneos fortes, seus vasos sanguíneos com uma boa elasticidade, você não desenvolve hipertensão arterial, você tem uma função cardiovascular protegida, você não fere a membrana do endotélio vascular dos vasos e não fica mais propenso a ferir o vaso e fazer trombos e fazer, após isso, lesões e, por conseguinte, tromboses, fazer placas de ateroma e fazer problemas cardiovasculares isquêmicos. Então a vitamina C contribui muito, além de ser também um antioxidante importante, e sendo um antioxidante importante, ela ajuda também na prevenção das doenças cardiovasculares. Então ela previne as doenças vasculares de 2 formas. A primeira forma, ela mantém a integridade vascular. Isso não permite que você tenha perda de colágeno, os vasos percam sua capacidade elástica, você desenvolve hipertensão arterial e, além disso, faça lesões endoteliais dos vasos e aumente a chance de lesão vascular e, por conseguinte, fazer pequenos trombos nos vasos. Além disso, por ela ser um antioxidante muito potente, isso principalmente porque ela entra nos nossos neutrófilos, nossas células de defesa, ela penetra nos nossos neutrófilos e eles produzem os antioxidantes. Essa vitamina C usada dentro dos neutrófilos fazem com que o LDL colesterol não se danifique, o LDL colesterol não se oxide. Ou seja, os neutrófilos carregam a vitamina C pelo corpo e essa vitamina C, ao ser colocada, ao ser liberada na corrente sanguínea, não permite, ou pelo menos dirime bastante a capacidade, a oxidação dos LDL colesterol, que é aquele colesterol que, quando oxidado, ele fica pequeno e denso e se deposita na parede da artéria. Se essa parede já estiver lesada também por déficit de vitamina C, aí mais fácil ainda do macrófago pegar naquela lesão aquele LDL colesterol, até porque a função dele
é consertar as artérias, ele vai naquela artéria que está lesada pela falta da vitamina D, o macrófago pega ele e traz ele para a camada íntima. E lenta e gradativamente você vai ter a formação da placa de ateroma e com isso você vai desenvolver o infarto ou vai desenvolver o derrame cerebral. Ora, se a vitamina C é um excelente antioxidante, portanto, anti-inflamatório, ela não permite que o colesterol ruim, o LDL colesterol, se oxide. Ele não se oxidando, ele não fica pequeno e denso e não vai ser enxergado pelo sistema imunológico, pelos macrófagos dos vasos, como um agente agressor. E ele não será, então, colocado dentro do vaso, o que não se transformará depois em uma placa de ateroma. Então, a vitamina C, como protetor do sistema cardiovascular, ela age tanto na permeabilidade vascular, como antihipertensivo e também como um antioxidante que não deixa que o LDL colesterol se oxide e danifique os vasos. Olha que coisa bem importante. Além disso, como ela produz o colágeno, ela recupera, ela fortalece, ela mantém nossos tendões íntegros, nossos ossos fortes, ela mantém nossa pele túrgida e é isso que as pessoas buscam quando usam bastante cremes, unguentos ou substâncias à base de vitamina C, que repare o colágeno e ela realmente repara. Mas desde quando você tem as proteínas adequadas e desde quando você tem a silício também. Nada funciona sozinho no corpo, mas para os nossos tendões, para as nossas mucosas, como é a causa do escorbuto, que a mucosa fica frágil, sangrando, para nossos vasos, ossos, cabelos, pele, a vitamina C é fundamental. Então, ter bons níveis de vitamina C é muito importante. É importante mencionar para vocês também que não é incomum ter falta de vitamina C, conquanto seja tão fácil conseguir. Ou seja, se você comer 2, 3 frutas por dia, você já tem um nível mínimo que você precisa de vitamina C. Mas eu pego no consultório diariamente níveis abaixo, muito abaixo do mínimo. São pessoas com vitamina C sérica extremamente baixa. Isso se deve a quê? Primeiro, que as pessoas não estão comendo fruta adequadamente. Segundo, quando tomam mais suco, quando tomam suco, leva tempo para tomar o suco, esse suco já perdeu a vitamina C. Então, além disso, muita gente tem dificuldade de absorção de vitamina C, por conta de disbiose, por conta de alterações estomacais, como hipocloridria. Então, tudo isso leva a um déficit de vitamina C e essas pessoas envelhecem mais rápido, porque o colágeno não se faz. Então, essas pessoas têm uma tendência maior a ter osteoporose, dores, fragilidade de tendões e músculos e começam a ter chance maior de ter rugas, vincos, porque o colágeno dessa pessoa começa a ficar mais frágil, perder cabelo, cair unha, quebrar unha. Então, a vitamina C é extremamente importante na produção do colágeno e isso tem que ficar muito claro e para isso nós temos que estar atento a ter bons níveis séricos de vitamina C. Se não tivermos, nós temos que passar a usar mais frutas, mais verduras e, além disso, se mesmo com isso nós não conseguimos os níveis adequados, passar a usar comprimidos e ou até, nos casos mais graves, fazer injetável endovenoso com excelentes resultados. Como eu disse a vocês também, a vitamina C é extremamente importante no nosso sistema imunológico. Aliás, segundo Linus Pauling, era justamente essa característica. Linus Pauling foi um cientista, um bioquímico extremamente conhecido no século passado, chegou a ganhar prêmio Nobel e ele defendia muito o uso de altas doses de vitamina C. Aliás, Linus Pauling é conhecido como o pai da medicina, ou pelo menos da prática médica ortomolecular, porque ele advoga que altas doses de vitamina são importantes para a saúde, dessas principalmente a vitamina C. Aliás, foi essa história de ortomolecular começou justamente com as altas doses da vitamina C. Então, Linus Pauling advogava que essas doses de vitamina C melhoravam muito o seu sistema imunológico e protegia da gripe. Hoje, vários estudos vêm mostrando, vários estudos prospectivos, duplo cego, randomizados, com milhares de pacientes vêm demonstrando que a vitamina C não previne gripes e resfriados. O que ela faz, na verdade, é fortalecer o seu sistema imunológico,
modular o sistema imunológico para que você tenha menos chance de adoecer de uma maneira geral. E aqueles pacientes que têm bons níveis de vitamina C e pegam gripes e resfriados, eles tendem a melhorar mais depressa, isso sim, da gripe e do resfriado. Não se sabe se isso é decorrente do efeito levemente antihistamínico que a vitamina C tem, e esse efeito antihistamínico permite que diminua a congestão, diminua o espirro, a dor de cabeça, aqueles efeitos histamínicos naturais de todo o processo de resfriado ou gripe decorrente do processo inflamatório geral. Então a vitamina C também diminui esses efeitos histamínicos. A gente não sabe se é por essa diminuição dos efeitos histamínicos ou só pela modulação do sistema imunológico que ela causa. Ou seja, já falamos essa é a segunda vitamina que eu menciono que modula o nosso sistema imunológico. A primeira, uma das mais importantes e que ficou muito em moda agora devido à pandemia recém-acabada ou no final, que é a vitamina D. A vitamina D melhora muito o nosso sistema imunológico, fortalece o nosso sistema imunológico, aumenta a produção das nossas defensinas, que são nossos antibióticos naturais produzidos pelas nossas células brancas do nosso organismo. E a vitamina C entra nas nossas células brancas, nos nossos leucócitos, nos nossos linfócitos, aumenta a produção dos nossos anticorpos, melhora a qualidade dos nossos anticorpos e aumenta a nossa defesa adquirida, nossa imunidade adquirida, aquela imunidade que entra em contato direto, principalmente no intestino, com as bactérias, com os vírus, com fungos, e essa imunidade produz defensinas que matam essas bactérias ou englobam essas bactérias, fungos ou outros agressores e com substâncias no seu interior, elas determinam a morte dessas estruturas invasoras. Essa capacidade do sistema imune adquirido ou do sistema imune inato é melhorada através de bons níveis de vitamina C e bons níveis de vitamina D. Duas vitaminas muito importantes para o sistema imunológico. Conquanto fique claro que já se sabe que você ter bons níveis de vitamina C ou tomar vitamina C todo dia não vai evitar pegar gripes e resfriados. Você vai pegar, mas evidentemente com o seu sistema imunológico muito bom, você não vai ter aquelas consequências mais graves desses processos infecciosos. E fique claro isso. Outra coisa bem importante da vitamina C é que ela participa na formação do colesterol. E com isso, quando você tem bons níveis de vitamina C, você consegue controlar seus níveis de colesterol, diminuir o LDL colesterol, melhorar o HDL colesterol. E isso é muito básico, que eu acabei de explicar. Se a vitamina C, ela, primeiro, é um antioxidante importantíssimo, ela não oxida o colesterol ruim, ou o LDL, que não existe colesterol ruim, ela não oxida o LDL, a lipoproteína de baixa densidade de colesterol. Se ela não oxida, o LDL não é sequestrado para dentro do vaso. Ele libera todo o material que está dentro dele, colesterol, triglicéridos, vitaminas, hormônios, para os vasos sanguíneos e retorna para o fígado como HDL. Ora, então você tem um aumento do HDL e uma redução do LDL, não por conta de que ela age diretamente no colesterol, reduzindo ou aumentando determinado tipo de colesterol, mas ela não permite que aquele colesterol que sai do fígado, o LDL colesterol, ele se oxide e permite que ele cumpra a função de carreador de lípidas, que é isso que o LDL é, carreador de lípidas, carreador de colesterol, carreador de hormônios, carreador de vitaminas, como A, D, E, K, que são vitaminas lipossolúveis, que não circulam soltas no sangue, como a vitamina C, que é hidrossolúvel. Então essas vitaminas lipossolúveis precisam de um carrinho, um carreador. O carreador dessas vitaminas, de alguns hormônios lipossolúveis, como os hormônios esteroides, é justamente o LDL. E esse LDL, se for inflamado, se for oxidado por um processo inflamatório do corpo da gente, esse LDL vai ser depositado. E você vai diminuir o HDL, porque a maioria do LDL está sendo sequestrado. Mas se esse LDL estiver íntegro, ele vai funcionar como um carrinho cheio, que vai para o final de linha, libera todo o material que está dentro dele para as células que precisa, ou seja, o colesterol, ou seja, as vitaminas e os hormônios, e volta para o fígado como HDL. Então, ela age funcionando, trabalhando melhor o colesterol, mas não só isso. Os hormônios produzidos pela suprarrenal, pelos testículos e pelos ovários, a gente chama os hormônios esteroides, e inclusive a vitamina D, eles provêm do colesterol.
é o colesterol produzido no fígado, 80% do nosso colesterol e 10% que vem da dieta, esse colesterol que está em nosso corpo, que fica dentro do VLDL. Então esse colesterol, quando o nosso testículo precisa produzir testosterona, quando os ovários femininos precisam produzir progesterona e estradiol, ou quando a suprarrenal dos homens e mulheres precisam produzir cortisol, o hormônio da sobrevivência, aldosterona, o hormônio que retém sódio e água, ou DEA, o hormônio que produz a testosterona na mulher, ou adrenalina e noradrenalina, mas os corticosteroides especificamente, eles precisam do colesterol. E para o colesterol fabricar esses hormônios, necessita da vitamina C, principalmente na suprarrenal. Daí, quando você tem uma fadiga adrenal, ou seja, uma fadiga mitocondrial, você vai ter basicamente o seu colesterol sendo metabolizado em hormônios, se transformando em hormônios como DEA, como cortisol, como aldosterona. Ele vai se transformar em hormônios sendo, digamos assim, ajudado pela vitamina C, que é um catalisador enzimático. Sem ela, isso não ocorre com facilidade. Na hora que você precisa tratar a fadiga adrenal, você tem que dar à sua suprarrenal também vitamina C, para que esses hormônios sejam bem feitos. Além disso, você precisa para a produção também da adrenalina e da noradrenalina, através da tirosina, que é transformada em adrenalina e noradrenalina. E essa tirosina também precisa da vitamina C para que a adrenalina e a noradrenalina sejam feitas na suprarrenal. Então a vitamina C é uma vitamina hiper necessária para o funcionamento da suprarrenal, e toda vez que nós queremos melhorar nossa suprarrenal, melhorar nossa fadiga adrenal, nossa fadiga, no final das contas, mitocondrial, nós precisamos repor vitamina C. E o antioxidante, já havia falado a respeito disso, que ele é um excelente antioxidante, então todas as células que têm vitamina C no seu interior, ela serve para proteger o DNA da célula e proteger as mitocôndrias da célula. Daí eu ter falado antes que na fadiga adrenal e fadiga mitocondrial ela é importante. Por quê? Porque a mitocôndria, gente, ela produz muito radical livre, porque ela produz ATP. E na produção, para ela produzir ATP, ela precisa de oxigênio e glicose. E o oxigênio excedente nessa produção de ATP é um oxigênio que termina sendo oxigênio livre, termina sendo oxigênio chamado radical livre, radical superóxido. E esse oxigênio livre, ele é extremamente inflamatório. É um radical que desorganiza as moléculas que estão ao redor. E nosso corpo tem que ter capacidade de neutralizar esse oxigênio excedente e ruim que é formado na mitocôndria e que é jogado no citosol da célula. E essa célula, se tiver esse agente agressivo, esse agente oxidante, ele vai oxidar uma molécula após outra, como se fosse aquele dominó que você bota um atrás do outro, bate no primeiro, todos os outros vão indo a seguir. A mesma coisa que acontece quando você oxida uma molécula. Um O2, ou seja, um radical superóxido ou um radical peróxido, ele oxida as moléculas no interior da citosol da célula, no meio da célula, do corpo todo, e aí essa molécula oxidada oxida a outra, que oxida a outra, e a célula perde sua função, a célula termina por morrer. Então, a função da vitamina C é diminuir do ácido ascórbico, é diminuir essa oxidação. Nós temos antioxidantes muito importantes no nosso corpo, como a glutationa, como a catalase, como o superóxido dismutase. São 3 internos, 3 que o nosso corpo produz. E nós temos os externos, que é a vitamina C e a vitamina E. Eles são antioxidantes naturais, mas que são ingeridos. Eles servem para ajudar a desintoxicar nossas células da formação desses radicais livres ocasionados por nossa fábrica de energia, que é a mitocôndria. E a gente tem que proteger essa mitocôndria e o citosol, a citoplasma celular, desses radicais livres através tanto dos antioxidantes internos que o nosso corpo produz, mas os externos, que vão ajudá-los. Existem outros oxidantes, como a coenzima Q10, que a mitocôndria também produz e também é um excelente oxidante. Existe o ácido alfa-lipóico, que a gente produz, mas que também é um excelente antioxidante. Então, a função da vitamina C como antioxidante é muito importante. E ela consegue, através disso, primeiro prevenir o câncer, porque ela não permite que o citosol oxidado lese o DNA, e o DNA da célula possa se danificar e
a célula perder o seu autocontrole e começar a se multiplicar desorganizadamente, isso aqui vai levar ao câncer. Então, na hora que você destoxica a célula, você diminui a quantidade de radical livre no interior da célula, do corpo todo, gente. Pode ser no fígado, pode ser no intestino, pode ser no baço, no pâncreas. Esse processo de produção de energia acontece em todas as células do corpo, e todas as células do corpo produzem radical livre, e esses radicais livres devem ser neutralizados pelos antioxidantes próprios nossos e pelos antioxidantes que nós ingerimos, a vitamina C e a vitamina E. E esses antioxidantes nossos e os que nós ingerimos agem diminuindo essa oxidação e, por conseguinte, a lesão intracelular. E a lesão intracelular vai proteger a lesão do DNA nuclear. E protegendo a lesão do DNA nuclear, você evita o câncer. Então, ela age como um anticâncer, a vitamina C. Mas hoje está sendo utilizado pelas suas características anti-inflamatórias, antioxidantes, também como um tratamento para tratar as células cancerosas. Ou seja, se você já tem um câncer instalado, essas células precisam morrer. E uma das formas de você matar essas células é você oxidando elas. E você usa justamente a vitamina C em altas doses, que ela consegue ser antioxidante, mas em altas doses ela também se transforma em oxidante. E ela termina por matar as células cancerígenas. Esse é um campo novo da medicina. Como eu disse a você, na Europa já vem sendo feito muito. Aqui no Brasil, os oncologistas ainda não usam isso, mas lenta e gradativamente esse conhecimento está sendo cada vez mais sendo provado nos trabalhos científicos. Eu acredito que muito em breve vai participar do tratamento, vai ser um coadjuvante no tratamento atual que nós temos de câncer de uma maneira geral. Onde nós vamos achar, afinal de contas, a vitamina C? Como eu havia falado, e todo mundo já sabe, não é nenhuma novidade, nas frutas cítricas, no morango, na laranja, no limão, no maracujá, no abacaxi, na manga, na acerola. Aliás, a acerola é um dos que mais tem vitamina C, mas 100 gramas de determinada fruta é o que vai dar maior quantidade de vitamina C para a gente. Por exemplo, camu-camu, por 100 gramas de camu-camu, você chega a ter quase 3 gramas de vitamina C. É a fruta que mais tem vitamina C. Depois vem a acerola. Em 100 gramas de acerola, você tem em torno de 1.700 miligramas de vitamina C. Aí vem a goiaba, que também é riquíssima, ninguém sabe, mas a goiaba é riquíssima em vitamina C, tem em torno de 300 gramas, o caju em torno de 200 gramas, e aí você vê que inclusive a laranja e o limão, que são os mais famosos, tem menos de 100 gramas, de 100 miligramas de vitamina C por cada 100 gramas de fruta. Mas é importante, como vocês veem, que vocês tiverem uma dieta com 2 ou 3 frutas ou 4 frutas durante o dia, vocês vão conseguir uma quantidade muito adequada de vitamina C e nós não vamos passar por essa epidemia que eu tenho visto no consultório diariamente das pessoas com deficiência de vitamina D e a gente tendo que repor essas vitaminas, essa deficiência de vitamina D. Então, como é que a gente repõe a vitamina D? A gente pode repor da forma natural, que é o que eu recomendo, e acho que as pessoas devem se alimentar com brócolis, com couve, com espinafre, com goiaba, laranja, limão, maracujá, abacaxi. Todas essas frutas são riquíssimas em vitamina C, as verduras são riquíssimas em vitamina C. Mas se nós não tivermos a opção, por alguma razão, ou não estivermos com a absorção adequada da vitamina C e percebermos déficit significativo ou até já algum sintoma que a gente quase não vê, mas também a gente não procura, mas algum sintoma do escorbuto, ou seja, quais são os sintomas iniciais? Um cansaço, quando você escova o dente, aquele sangramentinho, aquela gengiva levemente inflamada, isso já é algum sintoma de escorbuto. Pode ser que você esteja com baixa de vitamina C, tem que pesquisar, tem que investigar. Daí a necessidade de pedir nos exames de sangue a vitamina C, a vitamina B9, a vitamina B12, a vitamina de B1 a B7 que os convênios não fazem e que custa mais de R$1.000 quando você vai pagar. Isso eu acho um absurdo. Nós precisamos dosar nossas vitaminas porque a falta delas nos causa problemas que nós imaginamos serem decorrentes de outras doenças e são problemas nutricionais. E pasmem vocês, eu não preciso nem saber qual é a doença, entre parênteses, que a pessoa tenha. Se eu repuser o que está faltando nutricionalmente, essa doença vai embora. Então, gente, é fundamental que nós tenhamos a capacidade de diagnóstico dessas vitaminas e minerais.
dosarmos o magnésio, o zinco, o selênio, o iodo, o cromo, o cobre, dosarmos também os metais pesados, são altamente prejudiciais à função hormonal, à função das enzimas, como o alumínio, que aliás eu tenho visto pacientes diariamente com alumínio acima de 10, 15, 20, por conta de desodorante, que usa todo dia, ou então panelas de alumínio, e dosar as vitaminas, vitamina de B1, a B12, vitamina as que estão todas hidrossolúveis, a vitamina C, também é hidrossolúvel, e as vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, D, E, K. Tudo isso é muito importante, porque na hora que nós repomos esses déficits nutricionais, é que nós vamos garantir que o corpo volte a funcionar como uma engrenagem perfeita e lubrificada e você passa a se sentir muito melhor. E muitos sintomas decorrentes desses déficits, como por exemplo, dor de cabeça, fraqueza, dormência nos pés, perda de memória, depressão, sangramentos, dentes que caem com facilidade, queda de cabelo, unhas quebradiças, muita pele enrugada, pele ressequida, pele com eczema. Gente, às vezes isso é só nutricional e a gente não presta atenção nisso. Então nós somos obrigados, médicos, a pedir dos nossos pacientes todas as vitaminas e minerais. Infelizmente, os convênios não pagam aos laboratórios para fazer da B1, B2, B3, B5, B7. Eles não pagam, não sei porquê, e termina ficando claro. Eles pagam a B9, a B12, a C, a A, a E, a K não dosam, a A, a E, a D, alguns pagam a D, outros não. Paciência, a gente tem que lidar com os dados clínicos, lidar com o que temos, e com o que não temos, não custa nada a gente repor. Ou através da alimentação, através de cápsulas, comprimidos, que tenham dosagens adequadas das vitaminas e minerais, ou através de injeções, se o paciente estiver muito deficitário, com níveis muito baixos ou muito sintomático. Aí você pode fazer tanto intramuscular, ou como você pode fazer também endovenosa, e nós lá na clínica Dr. Abud, nós temos a possibilidade de fazer esse tratamento, tanto endovenoso como intramuscular, mas sempre damos preferência primeiro, e sempre que possível, ao tratamento fisiológico, que é via oral. Mas, infelizmente, muita gente com desbiose, muita gente com hipocloridria, não consegue absorver adequadamente, muita gente difícil, não come fruta, não come verdura. Você tem que optar ou pela cápsula e, se não conseguir, e se não tiver a absorção adequada, optar. E graças a Deus nós temos isso hoje, nós temos essa ferramenta, essa arma terapêutica. Nós podemos utilizar as ampolas intramusculares ou endovenosa com excelentes resultados, que hoje 5% da nossa população tem, por incrível que pareça, 5% da população mundial tem déficit de vitamina C e 10% tem deficiência, ou seja, tem níveis baixos, 5% tem chance de ter escorbuto que não tem vitamina C e 10% da nossa população tem níveis baixos. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu tenho achado muito mais que essa estatística na minha vida clínica, porque meus pacientes, quando eu doso a vitamina C, boa parte deles, e não é só 10%, é muito mais que isso, vem apresentando níveis de vitamina C muito baixos. Então é importante que isso esteja claro e que na consulta eu explique os pacientes, mas que agora vocês sabem a importância da vitamina C e como deve ser reposta. Tem que repor mesmo as vitaminas, repor oral, e se não funcionar a reposição oral, tem que fazer reposição endovenosa ou intramuscular. Não tem jeito, não tem... E às vezes são sintomas bem estranhos, gente. São sintomas que você acha que é por conta do estresse, é por conta da ansiedade, vocês imaginam que é por conta da lida, da vida difícil. Também é, mas às vezes é nutrição e, infelizmente, nós estamos, cada dia que passa, se alimentando mal. Por isso é que a gente tem tido tanto problema nutricional e tanto déficit de vitamina C. Então, é bem assim que a gente tem que estar ciente, dosar as vitaminas sempre e começar a repor sempre que possa. Gente, eu quero agradecer muito a vocês, esses assuntos relacionados à medicina, a doenças, mas antes de falar de doença, eu gosto sempre de falar de saúde, de falar de alimentos, de falar de nutrição, porque nós sabemos hoje que a base da saúde está nos 5 pilares básicos de vida, que é a alimentação adequada, sono, atividade física, sol e hidratação.
E além disso, uma cabeça o melhor possível, porque no mundo hoje é difícil você ter uma tranquilidade emocional, mas isso é fundamental para que nós possamos ter qualidade de vida. E na alimentação, infelizmente, talvez seja nosso calcanhar de Aquiles, que nós estamos comendo a cada dia que passa pior. Tá bom, gente? Obrigado a todos. Fiquem com Deus.